ele sempre precisará do outro. Por mais que há registro de pessoas que queiram se isolar do mundo, não conseguem. Nós sempre vamos precisar do próximo. Sempre. Nós sempre teremos relacionamentos interpessoais. Sempre teremos que conversar com o outro, que precisar do outro, que auxiliar o outro, que conversar com o outro. Sempre o próximo vai estar próximo. Isso não tem como fugir. O fato é que a palavra de Deus nos traz princípios, irmãos, para uma boa convivência. E de fato, se a gente analisar essa realidade de uma boa convivência, porque é necessário, porque nós temos que conviver com o outro. Sempre vamos ter que viver. Na verdade, isso é algo que não tem como escapar. Você já nasce no meio social. Você já tem o pai e a mãe para se relacionar, né? Ou você tem a mãe e os tios, ou se não é criado com a mãe e o pai, é criado com os avós. Mas a pessoa ela já nasce precisando conviver com a família. Aí quando ela cresce, lá pelos seus 5, 6 anos, essa criança que antes tinha um relacionamento um pouco mais limitado, mas ela é colocada dentro de uma escola. E ali ela tem que conviver com os amiguinhos, com as professoras. Começa a aumentar a sociabilidade e o seu relacionamento com o próximo. Ela tem que conviver com o próximo. Tanto é que quando se quebra alguns princípios, geralmente aqui muitos já receberam uma ligação, um bilhetinho do pai, porque o filho quebrou alguns princípios da boa convivência e precisou de alguma forma ser corrigido. A gente observa que não é só isso, mas depois que você tem que conviver com pessoas diferentes, com ideias diferentes, logo você encontra uma pessoa para viver junto a vida inteira, segundo o padrão cristão, né? Quando a gente observa isso, você não vai encontrar a sua cara metade, como dizem. Me desculpe, você não vai encontrar a sua alma gêmea, você vai encontrar uma alma totalmente diferente. Alma gêmea é coisa de novela, de filme, que não tem nada a ver. Na realidade, é duas pessoas distintas, diferentes, que geralmente são negativo e positivo. Como eles são diferentes, parece que se atraem, como diz, né? Mas geralmente o homem é totalmente diferente da mulher. Caso raro que às vezes eles se parecem, mas tem temperamentos diferentes, comportamentos diferentes, ideias diferentes, criação diferente, cultura diferente. Um nasceu no norte, outro nasceu no sul, um nasceu no Rio, outro é Mato Grossense, e ele tem cada um a sua cultura e eles se juntam e se amam. E tem que conviver junto. Se não obedecer alguns princípios da boa convivência, vai sair faísca. Vai ter problema. E de fato, irmãos, quando a gente observa que nós somos seres sociais e nós temos que saber lidar com as pessoas, e que se isso não é vivido, nós temos grandes problemas. Hoje temos pais. Quantos pais não falam com os filhos? Quantos filhos não falam com os pais? Quantos casais que às vezes estão juntos, mas estão separados, porque na realidade dormem em quartos diferentes. Estão só por conveniência. Ou quantas famílias que foram destruídas por causa de que não obedeceram princípios de um bom relacionamento. Quantos filhos revoltados por mães, enfim. E a gente observa quanta desunião, quantas coisas, e você vai ver que famílias desfazem, pais não falam com filhos, casamentos se destroem ou já estão à beira da ruína. Intriga e divisão ocorre dentro da igreja, quando não há uma vida e obedece princípios de um bom relacionamento. E a gente observa uma das clássicas epístolas do Novo Testamento que expressa essa verdade, é 1 Coríntios. Você vai observar que era uma igreja que Paulo, ele simplesmente prega, nasce na igreja e ele vai e deixa Paulo lá. E Apolo começa a pastorear aquela igreja, só que a igreja ela veio com toda a bagagem idólatra, com toda a ideia de mundo de Corinto, que era uma cidade depravada, era uma cidade profana, era uma cidade onde havia adorações a deuses, a prostituição era cultural e normal, o homossexualismo era algo natural e normal naquela época, e aquele povo vem com a igreja, e a igreja então começa a ter bastante confusão, porque eles quebraram uma boa convivência. E alguns
dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo diz assim: porventura vocês não são carnais, né, por causa da divisão em vocês. Ou seja, você observa que toda a epístola de Coríntios é Paulo instruindo a igreja a voltar a ter ordem e uma boa convivência. Eles estavam com problemas sérios em todas as áreas. Era irmão, capítulo 5, irmão colocando irmão na justiça. Aí você vai lá no capítulo 12, uma bagunça, capítulo 12 a 14, os dons viraram uma demonstração de superioridade, estava uma bagunça na igreja. E Paulo tem que escrever botando ordem. E você vai observando muitas coisas, Paulo tentando botar ordem na igreja, porque a divisão, a discórdia, a desunião entrou, porque eles não estavam sabendo conviver bem uns com os outros. Quando a gente observa isso, irmãos, nós observamos nesse texto agora, que Paulo ele traça alguns princípios fundamentais para uma boa convivência. Paulo agora, no início do capítulo 3, Paulo começa a dizer que agora, nós que estamos em Cristo, temos uma nova natureza. E nós devemos despir, tirar, ele usa a figura de roupa, de vestimenta, que nós temos que tirar a roupa velha do velho homem e abandonar as práticas da ira, da cólera, da maledicência, de tudo, e nos revestir do novo homem em Cristo. A epístola de Colossenses é uma das mais cristocêntricas que eu vejo, porque no capítulo 1 Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo. Cristo está acima de tudo e de todos. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Deus é eterno, Ele existe desde a eternidade. Nada do que existe, existe porque Ele põe em ordem e sustenta todas as coisas. O universo, os céus, a estrela e cada um de nós. Paulo exalta a sua supremacia, a sua divindade, o seu poder. Se você for para o capítulo 2, Paulo fala sobre a plenitude de Cristo, ou seja, sobre em Cristo somos completos, não precisamos de filosofia humana, não precisamos de tradições humanas, não precisamos de muleta para servirmos a Cristo. Cristo é o suficiente para a nossa fé. E aqui ele começa a dizer então que Cristo é a nova vida para nós. Nós temos uma nova vida. O velho homem, ele tem comportamentos diferentes. Ele tem um relacionamento prejudicado pela natureza carnal. Veja o que diz o versículo 5 do capítulo 3. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, paixões, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. E Paulo continua dizendo: não mintam uns com os outros, versículo 9, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Deus. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A igreja de Deus não tem bom melhor do que o outro. Todo mundo é igual para Jesus. Existem responsabilidades diferentes, porque somos membros diferentes do mesmo corpo, mas ninguém é melhor do que ninguém. Paulo está dizendo que nós agora temos que nos revestir de um novo homem, de uma nova natureza em Cristo, porque nós estamos em Cristo. E essa nova natureza tem que viver segundo a Jesus. Ele tem que viver segundo a Cristo. Então ele começa a passar a partir do versículo 12 alguns princípios. E o primeiro princípio que ele passa é o princípio da característica de Cristo em nós. Olha o que ele diz no versículo 12: portanto, como povo eleito de Deus ou escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, em algumas versões longanimidade. A primeira característica é as características de Cristo em nós. Isso tudo é característica de Jesus. Alguém pode dizer: mas será que isso é possível viver? É sim, porque Cristo produz isso em nós.
Se a gente vai observar, tem essas características que na verdade é o fruto do Espírito em nossos corações. Ele diz assim: nós temos que viver em humildade uns com os outros. Nós agora precisamos viver uma vida, não vivendo para nós, como se nós fôssemos o centro do universo. Mas agora nós também temos que viver para o outro. É interessante isso. Abra as nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3 em diante. Olha o que Paulo diz, que maravilha de texto. Nada façam por ambição. Filipenses 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Era algo que ele devia se apegar, que ser igual a Deus era algo que se devia apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo. Agora nós estamos em Cristo. Nada mais faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere o outro melhor que você. Cada um cuide não somente do que é seu, mas também do que é do outro. Paulo está dizendo: agora vocês estão numa nova natureza. Vocês não são mais egoístas, não são mais orgulhosos, que o orgulho é onde brotou de Satanás. Vocês não vivem só para vocês. Vocês agora precisam ser humildes e pensar no outro. E ele cita o exemplo de Jesus. Olha Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa versão diz algo muito interessante, porque ele diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele se devia se apegar. É isso que ele está querendo dizer. Ele mesmo sendo Deus, ele considerou que o ser Deus era algo que ele não devia se apegar. E assim ele se fez homem, se despiu da sua majestade, desceu na terra como um ser humano. A pior da humilhação, Deus se tornou homem como nós. E temporariamente ele se esvaziou da sua majestade, da sua glória nos céus. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que Jesus não buscou o seu próprio interesse, mas ele fez tudo isso pensando no outro. Humildade, irmãos, não tem a ver com dinheiro, não tem nada a ver com isso. Tem rico humilde, tem pobre humilde, e tem pobre orgulhoso, né? Tem rico soberbo, não tem nada a ver. Isso tem a ver com a condição do coração. Quando nós falamos das características, nós precisamos primeiro olhar para o nosso coração. Como está o nosso coração? O que há dentro deles? Nós temos paciência, nós temos humildade, nós temos graça. O que nós temos? Será que nós estamos vivendo a vida para nós, dentro do nosso cercado, da nossa existência, pensando em nós, buscando o que é nosso? Será que nós não estamos um pouco egoístas na nossa existência? Sendo que Deus diz assim, pense um pouco mais, ajude. E quando a gente fala em humildade, irmão, nós estamos falando de uma atitude de coração, que é algo que a gente não se apega muito com muitas coisas. Tem cristão que ele fica nervoso se por acaso ele contribui com alguma coisa e seu nome não aparece na lista. Aí ele diz, eu contribuí, ele fica bravo, né? Aí a gente observa, será por quê? Aí a gente vai observando algumas coisas. Às vezes você observa que o ser humilde, irmãos, às vezes é você calar, mesmo quando tem razão, para não gerar uma confusão maior. Porque o orgulhoso, geralmente, ele nunca quer ficar para trás. Ele sempre quer falar mais alto. E a gente
você, está dizendo mal de você, não gosta de você, seja lá o que for, mas você trata ele ainda gentilmente, com graça, independente da sua condição, independente do que ele fala de você. Humildade é isso, é você pensar no outro com graça, é você estar ajudando o outro sem querer ser melhor que ele, sem querer estar por cima. Se você observa os maiores problemas nas famílias, nos relacionamentos, em empresas e igrejas, é por causa do orgulho. Porque um quer ter mais razão que o outro, um quer ser melhor que o outro. E a humildade é: considere o outro melhor que você, ele é melhor que eu, deixa ele fazer. Quando a gente observa essa verdade, irmãos, a gente percebe que nós fomos chamados para viver em paz. Se você observar o versículo 3,15, ele diz que o versículo 3, capítulo 3, versículo 15, de todos nós que alcançamos maturidade, ou melhor, versículo 15, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Nós fomos chamados para viver em paz. Como a gente consegue isso? Fazendo com que as características de Cristo brotem em nosso coração, com toda humildade, com toda mansidão, com toda paciência e graça. Queridos, quando a gente observa essa verdade, a gente começa a ter um bom relacionamento, não só na igreja, mas em qualquer lugar. A gente vai evitar muitos conflitos, nós vamos evitar muitas coisas, só do fato da gente nem sempre querer ter a razão, e às vezes você até quer abdicar a sua razão, mesmo estando certo, para evitar confusão, você já vai aliviar muita coisa na sua vida, muitos problemas já serão sanados. Mas quando a gente observa o segundo princípio, é o princípio do exercício da pacificação. Isso aqui é interessante. Irmãos, se nós queremos ter uma boa convivência na igreja, na sua casa, no seu serviço, nós temos que ser agentes pacificadores, não pessoas que criam as confusões. Observe o que diz o versículo de número 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo da perfeição. Veja só o que ele diz. A primeira verdade aqui: suportem uns aos outros. Suportar, irmãos, é ter paciência. Algumas versões dizem assim: tenha paciência com o outro. Quando a gente observa essa verdade, suportar significa suportar de forma graciosa as atitudes que às vezes a gente considera desagradável do outro. Isso ocorre dentro da nossa casa. Você acha que um marido e uma mulher concordam com tudo que eles fazem? Não. Já imaginou se tudo que você discorda, você tem que bater de frente? Com tudo aquilo que você não vai com o jeito, que não vai com a forma, que não vai com o temperamento. Escute, Paulo está dizendo assim: irmãos, nós temos que ser mais pacientes, suportar uns aos outros. E é como se estivesse assim, suportar até aquelas coisas que nós consideramos desagradáveis do outro, e até achamos ofensivas dos nossos irmãos. Ele está dizendo assim: olha, nós temos que suportar, nós temos que ter paciência. Para quem vai criar confusão por coisa pequena? Por causa do jeito do irmão, por causa do jeito que ele fala, por causa do jeito que ele pensa, por causa da opinião dele de alguma coisa. Paulo está dizendo: não, a gente tem que suportar uns aos outros. Nós temos que viver de uma forma que nós temos que amar uns aos outros, suportando, às vezes até falhas, irmãos, até defeitos, até algumas coisas que podem acontecer, para a gente não ser rígido demais. E se você vê alguma coisa errada em alguém, ensine, aconselhe com graça. Faça com que ele veja como que a falha dele às vezes está prejudicando a vida espiritual. Mas observe que a gente precisa tolerar amavelmente o outro e não ser intolerante
porque ele não age do jeito que a gente age, porque ele não tem a mesma personalidade que a gente tem, que ele não tem o mesmo temperamento que a gente tem. E aí eu fico vendo às vezes os crentes fazendo confusão por causa dessas coisas. E Paulo diz que é isso, irmão, vamos suportar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, né? Se alguém falou um pouquinho mais bravo, então amém, ore por ele, né? Abaixa a cabeça, sim, às vezes a gente tem que falar com bem, irmão, amém. Mas a gente às vezes quer fazer confusão por causa de coisas que a gente devia ser um agente de pacificação. Nós somos agentes pacificadores. E uma das piores coisas que existe, irmãos, é nós sermos agentes de tribulação, agentes de confusão, agentes para fazer as coisas pegar fogo. Nós não temos que fazer as coisas pegar fogo no sentido mal. Nós temos que abafar, nós temos que ser pacificadores, nós temos que ser aquele que impede as coisas de se prolongarem, de sermos agentes de pacificação. Observe o que Paulo diz em 2 Timóteo, abre as nossas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 26. Olha o que ele diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha o que Paulo está dizendo. Cuidado. Ao servo do Senhor não convém contender, mas ser paciente com todos, apto para ensinar, com paciência, orando, para quem sabe aquele irmão se arrependa, para quem sabe aquele que está errado, ele se retorne, para que aquele que sabe está fazendo coisas erradas e até perseguindo você, venha se arrepender. Nós temos que aprender a suportar uns aos outros. Agora, como que se vive pacificamente se a gente começa a não suportar uns aos outros? Vai ter problema, vai ter intrigas, vai ter discussões. Então, irmãos, às vezes nós criamos muitos problemas por coisas poucas, por questões nada, por questão de preferência, por questão de opinião, por questões que não estamos falando aqui de heresias, de blasfêmias, nós estamos falando de opiniões que todo mundo tem diferente, porque nós somos um corpo com membros diferentes ligados em um só corpo. Somos pessoas diferentes e precisamos conviver umas com as outras, e precisamos suportar umas com as outras. Então, irmão, quem sabe se alguém passar por você e não cumprimentar, não importa, quem sabe ele não viu, não percebeu, não crie confusão às vezes por causa dessas vezes, suporte, né? Se alguém te falar às vezes com um tom um pouquinho mais alto, para que falar mais alto que ele? Suporte, tenha paciência, né? Seja um agente de pacificação, suporte a fraqueza, ore por ele, aconselhe, ajude. Irmãos, isso que eu estou falando, ele é algo que tem que pôr em prática não só na igreja, apesar de Paulo estar dizendo isso na igreja, isso faz parte da nossa convivência com o outro, com o próximo, na casa, na família, na igreja, onde que for. E a gente vai continuar, e Paulo continua dizendo outra verdade de pacificação. Paulo diz assim: nós precisamos perdoar uns aos outros. Irmãos, quando a gente fala em perdão, geralmente a gente fica na defensiva, nós ficamos passivos. Se alguém errou, se alguém pecou, ele que veio aqui pedir perdão, não é verdade? Mas quando a gente vai para o Evangelho, quando a gente vai para Jesus não fala totalmente o oposto. Jesus está dizendo assim: vocês são o agente da pacificação, e é vocês que têm que pedir perdão e oferecer perdão. É muito interessante. Veja Mateus capítulo 5, versículo 21. Observe o que está escrito. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 24. Olha o que diz o texto.
Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados ou aos antigos? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrares de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. É difícil aqui. Olha o que ele está dizendo. Se você for oferecer uma oferta ao Senhor, e ele não diz assim, e se lembrar que você tem algo contra alguém? Não é isso. E se você lembrar que alguém tem algo contra você, vá lá, vá reconciliar, vá ver o que está acontecendo, vê o que você fez, se não fez, oferece perdão. Olha, Jesus está dizendo assim, é vocês, isso aqui é o sermão do monte, é a lei do reino de Deus, vocês são os agentes de pacificação, é vocês agora que precisam ir, para reconciliar, para trazer paz, para trazer reconciliação. Mas Senhor, não fui eu, não importa se foi você, vá lá e lhe ofereça perdão. Isso aqui, olha o que diz Mateus 18, irmãos, vamos lá, não é eu que estou falando, tá? É Jesus. Olha só o que ele diz no capítulo 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, 18:15, olha só, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. E se ele não ouvir, leve consigo mais 2 ou 3, mais 1 ou 2, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Olha o que Jesus está dizendo. Observe, irmãos, que a disciplina, ela não é algo, ela é uma escada, que ela vai do privado ao público. Observe que ele começa a dizer assim, se o seu irmão pecar contra você, olha só, o seu irmão te ofendeu, vá até ele e reconcilie com ele, no sentido, converse com ele. Se for um pecado grave, ofereça-lhe um perdão, converse com ele. Se vocês se ajeitarem, amém, ganhasse o teu irmão, acabou ali. Aí ele continua, mas caso esse seu irmão ainda for obstinado, impenitente, não arrependido, chame 2 ou 3 testemunhas, vá com você, aumentou para a gente. Se ele ainda continuar, se ele aceitar a reconciliação, perdoar, se abraçarem, amém, ganhaste o teu irmão. Mas se não, agora você leva o caso para a igreja. Agora não é mais 1 ou 2, agora é a congregação inteira. Se ele se reconciliar, amém, ganhou o seu irmão, mas se não, considere-o como publicano, ou como gentil e publicano, porque uma pessoa que não se arrepende dos seus erros, ela não faz parte do povo de Deus. Ela não foi alcançada por Cristo. E Jesus disse, então disciplina ela, exclui ela. Jesus está dizendo aqui a disciplina cristã. Então o que Jesus está dizendo é você que é o agente da pacificação. Alguém tem contra algo, alguém fez algo ou contra você, ou você fez algo contra alguém. Imagine, irmão, se nós, quando não fazemos nada, temos que ir diante do outro para lhe oferecer perdão, quanto mais nós quando fazemos. Então não permita, a boa convivência é aquele que perdoa. Não permita a mágoa nascer no teu coração. Se você sabe de alguém que não gosta de você, de alguém que está falando mal de você, de alguém que sabe te prejudicou mal, é você que é o agente da pacificação. Vá. Parece ser difícil, né?
E é difícil. Mas, quem sabe, você pode dizer, irmão, você não sabe o que ele me fez. Mas Jesus ensinou. Vai e ofereça perdão. 70 vezes 7, se for possível. Ofereça perdão, porque essa é a atitude do cristão. Eu me lembro de uma vez que eu li, tem uma imagem que ficou simbólica na guerra do Vietnã. Eu creio que todos aqui já viram. Uma filmagem de que quando os Estados Unidos jogaram aquelas bombas napalm, aquelas incendiárias, tem uma menininha correndo no meio da estrada, toda nua, sem roupa. Isso na década de 60 ou 70, se eu não me engano, acho que foi 70. E ficou simbólico isso, porque aquilo ali ficou gravado. Uma criança que devia ter uns 8 anos correndo, toda queimada no meio da estrada, por causa de uma bomba dos americanos. Uma criança que não tinha nada a ver com a guerra. Aquilo ficou gravado. E conta-se, e eu li, que depois dessa menina, que não era mais menina, passado anos, já era uma senhora adulta, ela chegou, ela foi para os Estados Unidos, encontrou o piloto que jogou a bomba, e disse assim: eu perdoo você. Imagina o que aquilo foi para aquele homem. Imagina que aquele homem levava aquilo ali na mente a vida inteira, aquela lá foi o trauma dele. Ser humano é ser humano. Ela foi lá e disse: eu lhe ofereço perdão. Que isso, Deus? Aí a gente olha Jesus sendo maltratado na cruz, sendo furado, e ainda diz: Pai, perdoe-os, porque ele não sabe o que faz. Aí a gente vai dizer: não, mas isso é só Jesus. Não. Aí você vai em Atos capítulo 7, você vê Estevão fazendo a mesma coisa. No meio do apedrejamento, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem. Irmãos, quem sabe você está aqui, eu estou pregando isso aqui, você diz: irmãos, é muito difícil, você não sabe, mas uma coisa eu sei: se nós buscarmos a Deus, se nós pedirmos a ajuda do Espírito Santo, Ele vai derramar em nossos corações um amor tal que nós seremos capazes de perdoar de todo o coração. Eu disse agora no PGM que mágoa é você tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. É você que está. Se nós deixarmos, como diz Hebreus, a raiz de amargura brotar nos nossos corações e nos perturba e nos contamina. Olha só o que a amargura faz. Ela nos causa perturbação, tira o sono, tira a paz, tira o sossego, tira a tranquilidade e contamina a nossa alma. Irmãos, eu posso estar dizendo aqui, quem sabe alguém vai estar falando, mas como é difícil. Mas eu creio no poder do Espírito Santo, que pode fazer você perdoar aquele que te ofendeu. Esse é o que Paulo diz, e ele vai derramar o teu amor pelo Espírito Santo em nossos corações. Ele vai derramar, ele pode fazer isso. Mas nós somos os agentes da pacificação. Nós somos os agentes da pacificação. É nós que temos que se perdoar. É nós que temos que pedir perdão. É nós que temos que oferecer perdão. Você é cristão. E isso é ser cristão. É amar o próximo como a nós mesmos. É bem dizer os outros quando nos maldizem. Às vezes eu fico vendo alguns crentes, alguns pregadores, alguns pastores dizendo: vamos orar para matar. Oh, meu Deus, aonde Jesus ensinou isso? Orar para matar. Vamos orar para o negócio pegar fogo. Não, Jesus. Às vezes as pessoas falam, a pessoa age de uma forma tão agressiva, começa a perseguir o outro, começa a criar birra, e Jesus diz assim: ei, eu ensinei vocês a bem dizer o que Jesus não disse. Irmão, radicalismo. Para mim isso é ser radical. Ser radical não é, né, só usar saia, não cortar o cabelo. Não, radical, isso é ser radical. É amar o inimigo, é perdoar o que nos ofende, é falar bem daquele que nos fala mal, é orar pelos que nos perseguem. Isso é o Evangelho. E isso faz a gente ter uma boa convivência com o próximo, porque nós não somos mais agentes de confusão, nós somos agentes da pacificação. Aleluia. Vamos crer nessa verdade, diga amém. Amém. Nós estamos aqui e nós precisamos viver em paz uns com os outros.
E isso é só oferecendo perdão. Se a gente observar uma outra verdade em Filipenses, em Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ver que um outro princípio que Paulo mostra aqui, que é o versículo de número 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Quarto princípio, irmãos, é que a palavra de Cristo, ele deve ser em nossos corações, ele deve ser o norteador das nossas relações. É a palavra de Cristo que deve nortear os nossos relacionamentos. É por meio da palavra, é a palavra de Jesus que tem que habitar em nossos corações. Ou seja, é ela que tem que nortear as nossas opiniões, é ela que tem que nortear as nossas ações com o outro. Não é a opinião do homem, não é o seu coração, porque o seu coração é mais enganoso do que todas as coisas. Não é a opinião do seu amigo de trabalho, não é a opinião de ninguém. A palavra de Cristo deve habitar ricamente em nossos corações e nortear as nossas relações. Como eu devo agir, o que eu devo fazer, como eu devo responder. A palavra de Cristo deve nortear a nossa alma. É ela que deve fazer isso. É a palavra de Cristo. É por isso que a gente tem que se envolver na palavra, ler a palavra, comer a palavra, estudar a palavra, para que ela habitar. Escute, irmãos, Paulo não diz aqui visitar. Visita vem e vai, quem habita fica. A palavra de Cristo precisa habitar em nossos corações. Está aqui, ficar. Quem habita mora, tem residência fixa. Quem visita, vai visitar. Tchau, não volto mais. Quem sabe daqui um tempo depois. Mas quem habita, está sempre. É aquilo que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É habitar no coração, é estar no coração. Não deixe que a opinião alheia seja aquele que te norteie as suas decisões. Não permita isso. Não dê opinião, não seja como alguns que ouvem conselhos de pessoas ímpias, de pessoas que não têm conhecimento da palavra, que não vá pedir conselhos de casamento, irmãos, para pessoas que não têm base nenhuma de vida cristã. Ela vai te aconselhar o errado. Busque na palavra de Cristo, busque naquele que tem a palavra de Cristo no coração. Nós precisamos fazer com que isso seja em nossos corações. Quando a gente observa um outro princípio, irmãos, isso aqui é muito importante. Nós já estamos encerrando. É o princípio da ajuda mútua. Veja no versículo 16: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Irmãos, a função pastoral não é somente a função do pastor ensinar a aconselhar. Quando a gente observa o Novo Testamento, Paulo vai trazer isso para a igreja, de modo geral. Apesar do pastor ser o maior responsável e ter a responsabilidade diante de Deus de aconselhar, de ensinar, mas todos nós somos ensinadores e aconselhadores. Mas a base do aconselhamento é a palavra de Cristo. Observe que ele diz: habite primeiro a palavra no coração, depois ensine a aconselho. O nosso aconselhamento e ensinamento é com base nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. E observe, irmãos, que ele traz eu vejo duas verdades aqui, irmãos. A primeira, nós precisamos ensinar uns aos outros, aconselhar com amor a vida espiritual. Ensine. Irmão, se vê alguém errado, cuidado, você pode ensiná-lo, mas faça isso com sabedoria. Está aqui, com sabedoria. Cuidado de ficar mandando os outros para o inferno, ou dizendo de forma áspera, a palavra dura, suscita ira, mas a palavra branda acalma o furor. Aí você vê, ele vai lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, se algum irmão for surpreendido em alguma ofensa,
vós que sois espirituais, repreendais o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que você também não seja tentado. Eu fico às vezes observando alguns irmãos repreenderem e acho que, eu não sei o que ele acha que é, ele acha que é um santarrão. Ele repreende com tanta dureza, com tanta aspereza, com tanta violência, que ao invés do irmão se arrepender, ele fica revoltado, fica bravo. Por isso que Paulo, a Bíblia é perfeita, aconselha e ensine com sabedoria. Saiba falar, vós que sois espirituais, fale com mansidão e graça. Chega no teu irmão, você tem essa autoridade. Dá medo de chegar no teu irmão com graça, com sabedoria e dizer: meu irmão, não é assim, a Bíblia diz assim. Irmão, cuidado quando você está indo, cuidado com essa decisão. A Bíblia diz assim, a palavra de Jesus diz assim. Você pode fazer isso com graça, com mansidão, com amor, com sabedoria. Pode ter certeza que o irmão provavelmente vai aceitar. E se não aceitar, você fez sua parte. Você está aqui para ensinar, para ajudar o outro, para aconselhar, para orientar. Isso envolve todos nós como igreja, irmãos. Como igreja. E a gente observa às vezes que isso também não envolve só o âmbito espiritual, o âmbito material também. Você vai ler versículos da palavra de Deus, como Romanos 12, 13, Gálatas 6, 10. Você vai ver Paulo dizendo assim: ajudai primeiro os domésticos na fé, comunicai com os santos nas vossas necessidades, ajudai uns aos outros nas suas dificuldades. Irmãos, é inadmissível uma igreja que irmãos aqui não tem o que comer. Eu digo em alguma igreja, em qualquer igreja, sendo que nós somos igreja, nós precisamos comunicar uns com os outros. Primeiro, você que tem dificuldade, tem que comunicar com os santos nas nossas necessidades, que ninguém aqui tem bola de cristal. Mas quando é inadmissível alguém passar necessidade do pão, sendo que nós somos uma família e precisamos ajudar uns aos outros. Semelhantemente, quem tem negócios, é empreendedor, ou quem sabe é autônomo, presta serviço, a igreja tem que um ao outro se ajudar. A igreja é o corpo do irmão, o irmão atende bem a igreja, com qualidade, e um ao outro se ajuda. Às vezes a gente tem pessoas que fazem certas coisas dentro da igreja, o irmão vai lá no ímpio, sendo que podia abençoar o irmão que tem o seu próprio negócio. Então, quando a gente observa isso, isso ajuda uns aos outros. A gente fala muito da maçonaria, é uma seita, mas você pega lá, a pessoa está pobre lá, entra lá e sai rica. Sabe por quê? Porque eles se ajudam. A pessoa abre um negócio, todo mundo vai comprar deles. Todo mundo vai lá. Aí a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então nós precisamos nos ajudar, nós precisamos nos ajudar uns aos outros. E para encerrar, irmãos, o quarto princípio é o princípio da adoração e da gratidão. Se nós queremos viver uma vida alegre, em paz uns com os outros, um ambiente de murmuração é um ambiente de confusão. Aonde há murmuração, aonde há reclamação, há confusão. É só a gente observar a vida dos israelitas no deserto. Murmuravam, tribulação vinha sobre eles. Questionavam, tribulação não vinha sobre eles. Diziam: Senhor, nossa alma tem nojo desse maná, nós queremos carne. A Bíblia diz que quando a carne estava na boca deles, começaram a morrer. Porque murmuração traz confusão. Além de murmuração trazer confusão, irmãos, ingratidão e murmuração traz um ambiente horrível de se estar. Quem gosta de ficar perto de alguém que só reclama? Difícil. Que ambiente desagradável de alguém que só pensa negativamente, só fala coisa errada, só fala, murmura, só reclama do irmão, reclama da irmã, reclama do outro, reclama, ninguém aguenta. Se nós queremos ter um ambiente de paz, Paulo vai dizer aqui, versículo 16: cantem louvor, salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Aleluia. Com gratidão a Deus em seu coração. Nós devemos estar
com a nossa boca cheia de louvores, de salmos, de cânticos, adorando, servindo, agradecendo, bendizendo a Deus, dando graça a Ele por tudo, porque Ele é o Deus que tem cuidado de cada um de nós. Vamos deixar a reclamação, vamos orar mais, vamos parar de reclamar um pouco. Ao invés de reclamar, vamos tentar trazer solução, tentar trazer algo, tentar acrescentar, porque às vezes só reclamar por reclamar não resolve nada. Só murmurar por murmurar também não resolve nada. Mas quando nós estamos agora no ambiente de louvor, no ambiente de gratidão, no ambiente de graça, irmãos, aí sim é um local onde há a paz de Deus, aonde há graça, aonde há a alegria do céu. Irmãos, que esses princípios eles possam ser os nossos norteadores em nossa relação. Não vamos permitir que às vezes intrigas, brigas, por causa às vezes do nosso velho homem, da nossa velha natureza que está querendo agir, mas vamos agir como Cristo nos ensinou, com uma nova natureza que Ele colocou em nós, com um novo coração, com nova atitude. E isso nós somos capazes, sabe por quê? Não porque somos bons, porque o Espírito Santo nos capacita a viver essas verdades. Aleluia. Eu quero convidar todos a se colocar de pé. Nós vamos